Acredito que todos nós já tenhamos, em algum momento da vida, pelo menos ouvido falar na parábola do filho pródigo, né? Mas será que a parábola se trata do filho pródigo mesmo? Eita, como assim? Não sou expert no assunto, tá? Mas eu vou tentar explicar brevemente. Os títulos da Bíblia não existiam na sua originalidade e por isso nem sempre condizem com o que o texto está dizendo. Esses títulos foram introduzidos por volta dos séculos 7 a 8 para facilitar a procura dos textos, para facilitar o entendimento, mas nem sempre facilitam, às vezes atrapalham. E parece que é o caso dessa parábola, em que a maioria das versões ainda apresentam a parábola do filho pródigo. Nesse livro, Tim Keller vai explorar o significado dessa parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas e como esses ensinamentos se aplicam a nós até hoje. Primeiro, ele abandona o título pela qual a parábola é conhecida, Parábola do Filho Pródigo. O que Jesus afirma sobre os irmãos dessa parábola é uma das lições mais importantes que podemos aprender na Bíblia e, na verdade, o melhor título para ela seria Os Dois Filhos Pródigos, como diz Tim Keller. Aqui abrimos parênteses porque, geralmente, quando se fala em filho pródigo, o entendimento geral é que estamos falando de filho perdido, no sentido de desaparecido ou extraviado. Mas o sentido aqui é de gastador, de esbanjador. Esbanjador imponderado, como diz o livro, que não pondera, que gasta até o fim. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas traz uma história bem simples. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo pede sua parte na herança e vai embora para uma terra distante, onde esbanjou. Gastou tudo que foi lhe dado em coisas fúteis. Muito arrependido, ele volta todo sem graça para casa, pensando que o pai fosse impor várias condições para que ele fosse aceito de volta ao lar. Mas, para surpresa do filho, o pai o recebe de braços abertos. Essa recepção inesperada não é vista com bons olhos pelo filho mais velho, que fica muito contrariado, e a história termina com o pai insistindo que o irmão mais velho perdoe o mais novo e participe da festa de recepção do caçula. A maioria das pessoas interpreta essa parábola enfatizando a partida e o retorno do irmão mais novo, que era pródigo, mas Tim vai mostrar aqui que essa interpretação não reflete o verdadeiro sentido dessa história, porque a Bíblia fala de 2 irmãos. Também é preciso salientar em que contexto Jesus estava contando essa parábola. Os primeiros versículos dizem que havia 2 grupos de pessoas que foram ouvir Jesus. O primeiro grupo era de coletores de impostos e pecadores, que não obedeciam às leis morais nem às regras de pureza cerimonial que os judeus religiosos tinham, por exemplo. Já o segundo grupo era formado por fariseus e mestres da lei, seguidores da moral tradicional que era ensinada de geração a geração. Eram estudiosos das escrituras, eram seguidores fiéis da lei e estavam sempre em oração. Eram os certinhos, né? Por isso esse segundo grupo se escandalizava tanto, porque Jesus conversava e até comia com os pecadores. É como se eles dissessem: que coisa mais absurda, Jesus só pode estar maluco ficar conversando com esses pecadores que não observam as leis, que são sujos. E é justamente para esse segundo grupo, fariseus e mestres da lei, que Jesus vai contar a tal parábola. Jesus começa a contar a história motivado pela reação deles. Tim vai dizer que ao longo dos séculos o foco sempre foi dirigido ao acolhimento do filho pródigo, como se também dissessem que Deus sempre vai receber o pródigo de braços abertos, independentemente do que as pessoas façam. Mas, como eu dizia, o público de Jesus aqui nessa parábola não são os pecadores, os rebeldes. O público eram os religiosos que estavam fazendo exatamente o que a Bíblia mandava. Jesus não estava argumentando com os imorais, alheios à religião, mas com os religiosos afeitos às leis morais. Didaticamente, Tim vai dizer que a parábola é como se fosse uma peça em 2 atos. O primeiro se chamaria o filho perdido mais novo e o segundo, o filho perdido mais velho. Na primeira parte, vemos que o mais novo pede ao pai sua parte da herança. Aparentemente, não tem nada de errado na expectativa de se herdar parte dos bens do pai, mas essa partilha é somente após a morte, né? Porém, nessa história, o mais novo exige essa parte agora
o que era um sinal de grande desrespeito. Afinal, desejar a herança naquele momento era o mesmo que desejar a morte do pai. O mais novo queria tudo do pai, todos os bens do pai, mas não queria o próprio pai. E aí o pai divide o bem entre os irmãos. E para a gente entender o que isso significava, Tim vai dizer que a palavra grega que foi traduzida como bens significa vida, ou seja, simbolicamente, o fato de o pai dar a parte da herança que cabia ao mais novo, mas estando o pai ainda em vida, significava que o pai estava dilacerando sua própria vida. E por amor, o pai entrega esses bens, mesmo que isso fosse uma grande desonra. Aí, esse mais novo vai embora para longe, para viver uma vida totalmente desregrada, dando fim em tudo que ele tinha. Quando ele pensa em voltar para a casa do pai, já começa a pensar em várias coisas que ele ia propor para ser aceito de volta. Já que ele tinha desonrado a família, ele pensa em como vai compensar todo esse sofrimento que causou. Ele sabe que não tem direito a mais nada, nem tem como exigir mais nada desse pai. Porém, quando ele vai se aproximando da casa, o pai o vê e corre até ele, coisa que era inesperada para um patriarca da época. E não só isso, ele corre, se atira sobre ele e o beija. E ainda diz: tragam a melhor roupa que tiver em casa e vistam nele. E não parou por aí não. O pai ainda manda trazer o novilho de engorda, alimento caríssimo e super especial da época. Não tinha manjar mais importante do que isso. Quando o mais velho fica sabendo que o irmão mais novo voltou e que o pai deles o aceitou de volta, o irmão mais velho fica furioso e ofende o pai. Ele se recusa a participar dessa festa e diz: o senhor nunca me deu nada. Como assim o senhor vai e dá um novilho de engorda para esse cara? Eu nunca lhe dei trabalho, sempre trabalhei duro e não ganho nada? Aí esse homem vai embora, gasta tudo igual um louco, merecia ser deserdado, expulso de casa para sempre. E o senhor ainda dá mais coisas para ele? Mesmo ofendido, o que o pai faz? Jesus vai ensinar que o coração dos dois irmãos e o que isso representa são muito mais semelhantes do que a gente pensa. Com o mais novo, Jesus mostra um pecador em que qualquer um pode se reconhecer. Uma pessoa que está totalmente desconectada do Pai, que leva uma vida desregrada. Porém, na segunda parte, Jesus mostra que o irmão mais velho era uma pessoa disciplinada, extremamente obediente ao Pai. Segundo os nossos conceitos, um é mau e outro é bom, né? Mas a gente não consegue enxergar que os dois estão apartados do Pai no seu coração. O mais velho ficou, obedeceu, mas ele se encontrava mais distante do Pai que o próprio irmão, pois ele estava cego na sua própria condição. Então, é por isso que a parábola não diz respeito a um filho pródigo, mas dois. Jesus estava ensinando que nenhum dos irmãos amava o pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o pai com motivações egoístas. Sim, o mais novo foi acolhido, não foi preciso conquistar o direito de regresso, porque antes do discurso de arrependimento, o pai ofertou a graça, antes que ele pudesse se consertar primeiro. A lição do mais novo nos diz sim que Deus pode nos absolver e nos restaurar, e que a graça de Deus é maior do que nossos pecados. Mas a lição do mais velho é que às vezes estamos tão cegos pela nossa moralidade, julgando quando nós mesmos estamos mais distantes do que o mais novo. Tim ainda diz que enquanto nós estivermos colocando Deus na condição de devedor, estamos fazendo o papel desses irmãos. Ambos estavam errados, mas tem um mais muito lindo nessa história. Ambos estavam errados, mas ambos eram igualmente amados. E aí, a parábola é sobre o filho pródigo? Na verdade, além de ser os dois filhos pródigos, acredito que essa parábola não seja exatamente sobre os filhos. O texto começa com: um certo homem tinha 2 filhos. Embora a gente esteja falando das atitudes desses filhos, a moral da história é sobre esse pai. Esse livro é bem pequenininho, podem ler, que eu garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo!